Salve triatletas, corredores e amantes do esporte, sou Marcos Paranhos, estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo para vocês sobre esse mundo da corrida, esse mundo do triatlo, esse mundo que eu amo demais. E o assunto de hoje um pouquinho mais sério, um pouquinho mais delicado, um assunto muito mais sentimental, porque hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre luto e atividade física, luto e corrida, o quanto a corrida consegue te ajudar a superar muitas das turbulências que a gente vive na vida, por mais que façam parte, como por exemplo um luto. Então, nos últimos 60 dias aí passei por dois lutos, né, inesperados, de pessoas muito próximas e muito queridas, e os dois em momentos bem distintos e avaliando principalmente nesse segundo agora o quanto continuar na rotina de treino me ajuda a manter a mente mais sã, a me manter mais equilibrado e superar esses percalços que a gente sabe que faz parte da vida. Então você que quer ouvir um pouquinho mais de um conteúdo hoje um pouco mais leve, um pouco mais sentimental também, mas importante para que a gente consiga seguir em frente e manter a nossa mente sã, fica até o final que você vai gostar. Beleza, pessoal. Então, começando antes de tudo, né, acho que o recado mais importante aqui é a corrida, a atividade física, o triatlo, ele é um elemento que vai te ajudar a superar essas fases difíceis, né? Ele tem ali funções, digamos assim, fisiológicas que vão te ajudar a trazer substâncias para o teu corpo que deixam você muito mais de bem com a vida. Mas não entendam como um tratamento para enfrentar, por exemplo, uma depressão ou enfrentar uma crise emocional. Não entendam apenas o exercício como único elemento para isso. Procure ajuda médica, procure fazer terapia, isso ajuda demais. Então, estou fazendo terapia e, obviamente, a corrida complementa toda a minha terapia. Mas um recado importante, né? Não ache que só com atividade física você vai conseguir superar dependendo ali do nível que você tiver. Então busque auxílio médico e o próprio médico vai te receitar, digamos assim, dentro desse combo de coisas que vão te ajudar a voltar a ter o astral e seguir em frente. Obviamente a corrida ou algum esporte, alguma atividade física vai estar ali, beleza? Bom, vamos lá, né? Então, como eu falei, acho que é um tema um pouco mais delicado hoje, né? Vai ser um tema, é um assunto que eu me perguntei bastante, assim, se valia a pena trazer e dividir aqui na rede, mas as duas situações de luto que eu passei foram momentos bem distintos ali da minha vida também. E principalmente nesse segundo, agora eu consigo avaliar o quanto essa rotina de exercício está me ajudando a lidar com tudo isso. E o falar sobre também é importante, por isso que eu quis trazer aqui e dividir um pouquinho mais. Bom, tudo começa lá em dezembro, né? No dia 10 de dezembro faleceu o meu tio Moisés, um tio muito querido mesmo, a família da minha mãe é uma família muito grande, eles são 8 irmãos, e o meu tio Moisés aí era o quinto, né, o sexto, perdão, dos filhos, e era um tio muito próximo aqui da gente, né, morava aqui na mesma cidade praticamente, estava muito próximo da minha mãe, era o grudinho da minha mãe, então sempre estava com a minha mãe em todas as reuniões, nas reuniões do final de semana na casa da minha mãe, ele sempre estava lá nos últimos 15 anos praticamente, sempre passava as festas com a gente. Era um tio muito próximo ali, principalmente da minha adolescência ali, da minha juventude pra frente. Super coruja, apoiava demais as coisas que eu fazia, então tem aqui a fotinho dele me apoiando lá no meu Ironman São Paulo, nos meus hobbies, as coisas que eu sempre inventava de fazer, ele sempre estava apoiando. Então, quando eu comecei a pedalar, comecei a pegar o pedal de forma mais firme, a gente juntou a galera e fez um pedal longo, né? Um pedal de mais de 150 quilômetros indo para Sorocaba, e ele foi com a gente, foi no carro de apoio ali, fazendo todo o apoio necessário. Quando eu fui realizar um sonho que eu tinha também, a vontade de fazer um track day, acelerar num autódromo de moto, foi ele também que foi comigo e estava lá do lado apoiando. Então ele sempre foi um tio, além de muito apoiador, muito coruja, né? Adorava e se orgulhava muito das coisas que eu fazia. Era um tio muito próximo, ele acabou sendo vítima de um AVC na semana ali do dia 10 de dezembro, e no dia 10 ele faleceu. E foi tudo muito inesperado, faleceu com 58 anos. E nesse cenário de dezembro, eu tinha justamente já no dia 13 agendado uma cirurgia que eu faria. Eu faria uma cirurgia de vasectomia e por conta da cirurgia eu ficaria ali de 15 a 30 dias sem nenhuma atividade física, justamente para me recuperar dessa cirurgia. E foi tudo muito inesperado, muito rápido. Então eu fiz todo o trâmite ali
da perda do meu tio, de velório e tudo mais, e na sequência eu já estava no hospital, meio traumatizado de hospital, né, porque meu tio praticamente foram 3 dias ali no hospital, né, ele teve um AVC realmente fulminante, e eu estava muito traumatizado ali do ambiente de hospital, então eu lembro o dia da cirurgia foi bem complicado, né, eu estava bem agoniado com aquele ambiente, e, enfim, fiz a cirurgia, tudo correu muito bem, né? A cirurgia é uma cirurgia bem tranquila, mas voltando para casa eu me deparei aí com um cenário de não posso treinar, né? Não tinha cabeça para trazer vídeos aqui, quem me acompanha viu que o mês de dezembro eu não subi praticamente vídeos, porque eu estava realmente lidando com o luto de uma forma muito dark mesmo, de uma forma muito pesada, né? Acho que eu já tinha perdido meu avô e minha avó anos atrás, mas acho que a do tio Moisés foi a primeira grande perda, muito, muito próximo mesmo, né? E até porque quebra um pouquinho a ordem natural das coisas, né? O avô e a avó já estavam velhinhos, você imagina ali que eles estão cumprindo o ciclo. Meu tio não, né? Tava com a gente no sábado, no outro sábado já não tava mais. E esse cenário todo da cirurgia fez com que eu não pudesse treinar, então eu me vi mais em casa, mais amuado, e eu costumo dizer até que foi um pouco dark essa recuperação, claro, com o apoio de todas as pessoas queridas ali comigo, mas eu senti bastante e senti a falta, né, daquele momento de poder estar um pouco mais sozinho, de refletir comigo mesmo a cada passada, fora o lance de toda atividade física, que quem me conhece sabe que eu adoro, me sinto muito realizado fazendo as minhas atividades. Então, uma prova, uma corridinha, isso sempre me ajuda demais. Mas por conta da cirurgia eu não consegui, não podia, na verdade, fazer o treino. No final do ano ainda viajei, consegui encontrar alguns amigos e aproveitar e me distrair, mas ainda assim em janeiro eu estava bem baqueado, lidando com tudo isso de uma forma bem complexa, sentindo falta mesmo, né, desse apoio que a corrida traz pra gente. Passando janeiro, né? No decorrer ali de janeiro também eu acabei fazendo algumas tatuagens, aproveitei o tempo ali intertemporadas, né? Já que eu não podia treinar por conta da cirurgia, acabei aproveitando também fazendo algumas tatuagens que eu queria fazer, de triatlo e tudo mais, até para poder voltar depois em fevereiro com tudo. Inclusive nesse meio do caminho, uma das tatuagens que eu fiz, né, foi a tatuagem do meu tio Moisés, né? Que era o nosso tio Jacaré, então eu acabei fazendo uma tatuagem aqui para homenageá-lo também de uma forma que ele esteja sempre comigo nas atividades, esteja sempre comigo daqui para frente. E beleza, passado janeiro, fevereiro, pronto para voltar a treinar, quando foi no dia 29 de fevereiro, no dia 29 de janeiro, perdão, o meu irmão internou, né, num quadro preocupante ali que a gente vinha acompanhando, e com essa internação, os primeiros exames, a gente acabou sabendo que ele estava com um quadro de câncer, um câncer num estágio bem mais avançado. E, claro, né, no primeiro momento, com a internação e ainda lidando com tudo muito recente do meu tio, eu acabei quase entrando em parafuso, né? Então, meu mês de fevereiro, desde o dia 29 de janeiro, já bem mais turbulento, porque o medo, claro, era acontecer o que a gente classifica ali até então como o pior, né, que seria o falecimento dele, mas agora a gente sabe isso, faz parte do ciclo da vida. Mas a primeira agonia era essa, e enfim, aí ajustando ali os finais de semana para conseguir visitar o meu irmão, estar com ele no hospital ali aos sábados, dormir do sábado para o domingo também, e aquela toda agonia na família, né? Então a gente ficou muito agoniado, né? O meu irmão Zé, que é o meu irmão mais velho, 4 anos mais velho que eu, praticamente tudo que eu sei, tudo que eu sou, devo ao meu irmão, as influências que eu tenho. E o mês de fevereiro foi um mês muito difícil psicologicamente, né? Porque eu tava meio que cicatrizando ainda o luto do meu tio e lidando com a situação do meu irmão internado, e a cada quadro ali, a cada resultado que vinha de exames, a gente tinha uma surpresa maior do estado dele e o coração na boca ali. Só que ao mesmo tempo foi o mês que eu voltei a fazer as minhas atividades físicas, né? Então teve muitos dias, muitos dias de fevereiro, acreditem, que eu pedalei chorando, que eu corri chorando, né? E por mais que pareça loucura isso, né? Era uma forma também de eu conseguir processar todos os pensamentos, de eu conseguir externar todas aquelas preocupações e manter o foco, né? Conseguir seguir em frente, ter energia para lidar, apoiar minha família e lidar também eu com os meus medos todos que isso envolvia.
E foi uma rotina ali, a rotina de treino voltando, teve um pouquinho de preocupação ali de lesão de canelite, eu já fiquei agoniado, porque eu falei, putz, se eu não conseguir correr, se eu tiver que parar de novo vai ser muito difícil. E foi um mês que eu tentei também voltar, colocar alguns vídeos, falar sobre alguns assuntos, mas sempre falando sobre a necessidade de manter o teu equilíbrio emocional e a tua saúde mental, porque eu percebia isso, né? Tinha dias que eu saía de manhãzinha para treinar com a mente totalmente obscura, com um monte de pensamento, né, difícil, pensamentos conturbados, e eu voltava realmente com uma energia bem diferente, eu voltava com a cabeça muito mais espalhada, digamos assim, né? Conseguia espairar e conseguia refletir um pouco mais e voltava numa energia muito bacana. Então eu comecei a publicar bastante coisa, né, falando disso, o quanto, né, a saúde mental, o poder que a corrida tem, né, e porque eu voltava realmente renovado dessas corridas, dessas pedaladas, e conseguia, inclusive, esquecer por alguns momentos tudo isso que a gente estava passando, até porque ajuda a gente a lidar com as coisas que estão fora do nosso controle, né? Até conversando um pouco na terapia, a psicóloga me disse isso, né? A atividade física ela acaba tendo esse poder muito grande, porque é algo que está 100% do teu controle, né? A decisão de levantar e treinar de manhã ela é 100% sua. Né, diferente de a patologia ou a doença do meu irmão que não está no meu controle, né, se ele vai partir ou se ele vai ficar, isso não está no nosso controle. Então, a atividade física acaba tendo também esse benefício, né, além de ser um momento teu contigo mesmo, aquele ato repetido, você conseguir ter aquele momento de reflexão, além disso, você também consegue processar ali as tuas emoções de uma forma mais tranquila, porque é algo que depende 100% de você. E assim foi praticamente todo o fevereiro. E aí no dia 21, né, a gente não esperava, ele piorou e ele teve uma parada cardíaca, né, o coração dele realmente não resistiu. E, cara, nitidamente o pior dia da minha vida, né, foi realmente muito complicado. E aí todos aqueles trâmites, era uma quarta-feira, depois todos aqueles trâmites, eu tinha corrido de manhã, inclusive, e depois todos aqueles trâmites, né, de, enfim, burocráticos, de enterro e tudo mais, tudo muito difícil. E o velório enterrou na quinta-feira. E na sexta-feira de manhã eu estava lá correndo meus 18 quilômetros, né, nesse meu ciclo de maratona. E por mais que pareça muito loucura, aquela corrida da sexta-feira de 18, ela me fez muito bem, né, me fez muito bem. Eu corri com um amigo meu, Leandro, ele também estava num momento ali um pouco difícil também de algumas coisas que ele vinha passando, e a gente teve ali uma, uma hora e meia ali praticamente de bastante conversa, bastante corrida e bastante choro, né? Foram 18 quilômetros correndo e chorando com meu amigo Leandro, onde a gente foi se ajudando ali, falando sobre, eu fui processando um pouco dessas emoções que até então estavam presas ali, né? A gente fica forte, a gente tem todas as coisas para resolver, óbvio, eu chorei pra caramba, né, gente? Sou super chorão. Mas o quanto foi importante, né? Já na sequência até aquele momento de processar as emoções e, óbvio, na sequência seguir com todos os treinos. E o Leandro, inclusive, até me lembra bastante o meu irmão, assim, meio estilão e tudo mais, então é bem, bem bacana. E assim seguimos, né? Do dia 21, 22 para cá, sigo com a minha rotina de treino. Inclusive é até interessante, né? No primeiro final de semana que meu irmão internou e eu fui vê-lo no hospital, ele estava no estado bem debilitado, assim. Eu saí de lá bem balançado, né? Por ver meu irmão, meu herói, né? Naquela situação. E aí saí de lá no sábado, no domingo de manhã eu tava na EV, tacando um treininho de triatlo lá, nada pedala e corre, para poder espalhar a cabeça, né? E foi um dia muito bacana também, né? Consegui, né? Todas as emoções foram ali na água e no pedal, né? Foi um treino, inclusive, que rendeu bastante para quem estava voltando aí de quase 60 dias parado, porque de fato a atividade física ajuda você a processar as emoções, né? Como se você conseguisse colocar tudo para fora que tá meio obscuro e trazer as cores de volta, né? Então é muito interessante essas sensações todas que eu fui passando, por isso que eu achei legal trazer isso aqui de novo, né? Claro, eu tô fazendo terapia também, tô fazendo acompanhamento para lidar com algumas emoções, mas a atividade física, o triatlo, a corrida, ela tem esse poder, né? De você esvaziar a cabeça com pensamentos obscuros e renovar com cores, né? Com pensamentos mais
mais quentinhos, digamos assim, para você conseguir seguir. E de certa forma também aquele momento seu, né, você consigo mesmo, é um momento também que você vai conseguir ter aquele pensamento e pôr para fora, você vai conseguir chorar um pouco e pôr para fora, isso ajuda, porque eu cheguei um pouco nessa conclusão também, né? Acho que como eu tive, eu falei pouco sobre e também não tinha ali os treinos, então eu acabei ficando muito no mundinho meu mais fechado. E do meu irmão não, né? Óbvio, doeu muito mais, né? Eu até brinquei, eu falei, a vida, eu falei, nossa, doeu demais perder meu tio, né? A vida olhou pra mim e falou, ah, você acha que isso aí é dor? Calma aí que você vai ver só, né? Mas, enfim, tudo isso faz parte, né? O nosso pensamento mais egoísta, óbvio, eu queria que ele tivesse aqui ainda, mas a gente sabe que é o ciclo, ele tá num lugar muito melhor e principalmente não tá passando nenhum tipo de agonia aqui. E é interessante também pensar que você vai precisar chorar, né? Acho que esse é um recado importante também. Não tem que ser de ferro, né? Você vai precisar chorar, você vai precisar ser frágil às vezes. Isso é importante, né? Até porque as emoções elas estão além de você, né? Eu durante muitos dias eu fiquei tentando entender, né? Cara, como vai ser, né? Tipo, putz, tudo que eu vejo lembra meu irmão, né? Eu fui correr, começou a tocar uma música, eu falei, putz, lembrei do dia que meu irmão me mostrou essa música. Foi uma música que inclusive eu conheci, uma música, uma cantora que eu conheci por conta dele, né? Todo o meu gosto musical tem muita influência do meu irmão. Todo o meu gosto geek tem total influência do meu irmão. A gente brincava dos Cavaleiros do Zodíaco, enfim, gostei de mangá, gostei de anime por conta do meu irmão. Inclusive, né, ele gostava muito do Ikki e a gente tinha essa analogia total, né? Ele, o irmão mais velho, o irmão mais novo, eu chorando pra caramba e ele, o valente, né? Meu irmão sempre foi o Ikki, eu sempre fui o Shun. Os saudosistas aí de Cavaleiro do Zodíaco sabem bem do que eu tô falando. Então, meu irmão foi esse irmão super protetor durante todos os meus 37 anos, desde me defender de brigas na escola, enfim, eu sempre fui mais mirradinho, mais chorão, então lembro de muitos eventos assim, e até me proteger, enfim, e cuidar de mim de uma forma bem grandiosa. Então, é, e sou a cara do meu irmão, né? Eu olho fotos também, é muito parecido. Então, a gente chega num cenário que você não tem, você não vai esquecer nunca, claro, mas ao mesmo tempo você vai ter que aprender a processar, lidar com isso, né? Eu acho que até essa conversa em si, ela me ajuda bastante nisso, porque é isso, né? Meu irmão vai estar em tudo, não tem como, né? Eu sou o que ele é, né? E automaticamente, quanto mais eu aprender a lidar com isso, quanto mais eu entender e reconhecer em todos esses momentos, acho que mais fácil vai ser para a gente conseguir processar os sentimentos e trazer as lembranças boas e não só a tristeza dele não estar mais aqui, né? Ele não está, mas ele esteve, né? E durante o momento que ele esteve, durante todos os 37 anos meus que eu convivi com ele, foram momentos em que ele me influenciou de uma forma muito positiva. Então é o meu grande herói, sem sombra de dúvida. Ele que adorava os heróis, os Power Rangers e tudo mais, He-Man e tudo mais, é o meu grande herói e vai estar comigo sempre, né? Vai estar comigo sempre porque eu vou olhar no espelho, eu vou ver a cara do meu irmão, eu vou olhar os desenhos que ele fazia, eu vou assistir um desenho, um anime, vou ler um mangá, eu vou lembrar dele, eu vou ouvir uma música, eu vou lembrar dele, porque de fato ele é a grande influência e esteve presente em toda a minha formação. Acho que a única coisa que eu faço por conta própria foi correr. Meu irmão nunca foi muito das atividades físicas, não. A atividade física essa eu puxei por minha conta, mas ainda assim ele era super coruja e estava sempre me apoiando. E estará sempre comigo, né? Inclusive, próximo domingo tem a primeira prova depois de tudo isso. Estou voltando aos poucos, estou voltando a trazer conteúdo, voltando para as provas, reencontrando o equilíbrio, né, e a criatividade para poder sorrir, enfim, e influenciar pessoas de forma positiva. A gente precisa ter a mente bem equilibrada e sã para poder incentivar as pessoas positivamente. Então, domingo tem prova, domingo tem TD Series lá em Ulambra, uma cidade linda, e estarei lá, correndo não só como Marcos Paranhos, mas correndo como irmão do Zeke, porque com certeza ele vai estar comigo nessa, em todas as corridas, em todos os triatlos que eu tiver daqui para frente, como esteve em todos os treinos que eu fiz desde o dia 21, 22 para cá. Então, enfim, acho que esse é o tema talvez um pouquinho mais delicado, alguns vão achar que é um tema um pouquinho mais pesado,
mas eu queria dividir um pouco com vocês, um pouco desse turbilhão de sentimentos, um pouco do porquê que eu fiquei sumido também, né? As emoções vão se processando e vão se reorganizando, mas o recado principal desse vídeo é: a corrida e a atividade física pode te ajudar demais a superar momentos difíceis, porque ela tem um poder terapêutico muito grande de te ajudar a renovar as ideias, renovar os pensamentos, renovar as energias, renovar as substâncias fisiológicas no teu corpo que te fazem bem. E ela tem esse poder. Então, quem quiser começar a correr, quem quiser superar algo, pode pedir essa indicação para o médico, que eu garanto que ela vai te ajudar. A corrida mudou a minha vida, o triatlo mudou a minha vida nos últimos anos. E com certeza hoje eu consigo ser uma pessoa muito mais feliz, muito mais saudável por ter esse grande aliado do triatlo, da corrida na minha vida. É até interessante, eu lembro de uma reportagem antiga da Fernanda Keller, que ela estava pegando algumas pessoas para iniciar no triatlo, e essas pessoas tinham em comum uma perda, né, ou de um parente, ou enfim, alguma perda na vida. E é interessante notar que é algo muito comum, né? Eu lembro da professora Isa, lá do Targastin, falando também que ela já corria, mas quando o pai dela faleceu, ela foi para o triatlo para poder superar essa perda, né? Então, de fato, é meio comprovado, né? Se você conversar com muitos triatletas por aí, você vai entender que talvez todos eles tenham alguma perda, ou seja, uma perda de luto, ou enfim, alguma outra perda na vida. E o esporte ajuda a superar, o esporte ajuda a seguir. Então esse é o recado principal. O esporte é um grande aliado para que você consiga ter a sua saúde, o seu equilíbrio mental e consiga ser uma pessoa mais feliz. Então busque ajuda médica, busque ajuda de um profissional e busque ajuda de um profissional também aí da educação física para que você consiga trazer atividade física e passar por esses momentos turbulentos de uma forma mais saudável, como eu tô passando, como minha família tá passando e como a gente vai passar por essa e muito mais. Beleza? Valeu, gente. Beijos, até a próxima. Os atletas têm razões diferentes que os estimulam a fazer a sua prova. Esse triatleta que está passando para a transição da bike é o irmão do Zé, que hoje corre em homenagem a ele. Vai lá, Marcos Paranhos, vai lá, queridão!